Eles estão aí, na nossa casa, no nosso sofá, às vezes até na nossa cama. A gente convive com eles há milhares de anos, né? Mas a verdade é que os nossos animais de estimação ainda guardam um monte de segredos. Então vamos juntos mergulhar para além do que a gente já conhece e descobrir um mundo fascinante que se esconde bem debaixo do nosso nariz. Pois é, essa é a grande questão. Porque, vamos ser sinceros, muitas das ideias que a gente tem sobre eles vêm de mitos ou de interpretações muito simples. O que a gente vai descobrir aqui pode de verdade mudar o jeito que muita gente olha para esses companheiros de vida. E para começar a responder essa pergunta, nossa primeira parada é no universo dos sentidos dos animais. É que eles percebem o mundo de um jeito que a gente mal consegue imaginar. É algo que vai muito, mas muito além da nossa experiência humana, sabe? 300 milhões. É um número que impressiona, né? Chega a ser difícil de visualizar. Mas o que será que ele representa? Bom, ele é a chave para um verdadeiro superpoder olfativo que muitos de nós temos em casa todo dia. E tá aí a resposta. O nariz de um cachorro tem cerca de 300 milhões de receptores olfativos. Em comparação, o humano tem só uns 5, 6 milhões. A diferença é brutal. E essa capacidade extraordinária não serve só para achar aquele petisco escondido, não. Cães treinados podem detectar compostos químicos que nosso corpo libera, identificando doenças como hipoglicemia e até certos tipos de câncer. É um feito da natureza, de cair o queixo. Agora, e os gatos? Bom, os gatos são pura engenharia de precisão. Pensa só, eles têm 32 músculos em cada orelha. Isso permite que eles girem as orelhas em 180 graus, de forma independente, para localizar um som com uma exatidão cirúrgica. E os bigodes deles? Aquilo ali é tipo um radar super sofisticado que mede espaços e detecta a menor mudança na corrente de ar. E o mundo aquático não fica para trás, não. Peixes como o peixe-elefante desenvolveram um sexto sentido, a eletrorecepção. Basicamente, eles emitem os campos elétricos fraquinhos e detectam qualquer perturbação para, tipo, enxergar no escuro, achar presas e até se comunicar. O cérebro deles dedica uma capacidade gigante para processar esses sinais. É um superpoder debaixo d'água, literalmente. Ok, ter esses sentidos super apurados é uma coisa, mas como é que eles usam toda essa informação? E aí a gente entra na comunicação, porque aqueles comportamentos que a gente vê todo dia, na verdade, são uma linguagem super complexa que, vamos combinar, muitas vezes a gente interpreta errado. E aqui está o ponto central do desafio. A gente cai muito na armadilha de associar um comportamento a uma única emoção. Mas a realidade da comunicação animal é bem mais sutil, sabe? Depende muito, mas muito do contexto. Vamos pegar 2 exemplos clássicos. O ronronar do gato. A gente logo pensa, tá feliz. E pode ser, mas um gato também ronrona para se acalmar quando está doente ou estressado. Da mesma forma, o rabo abanando de um cachorro pode ser felicidade, claro, mas também pode indicar ansiedade ou até ser um sinal de alerta. A velocidade do abanar, a postura do corpo, tudo isso é fundamental para entender direito. E olha só que fato fascinante sobre comunicação entre espécies. Gatos adultos raramente miam um para o outro. É muito raro. Eles desenvolveram esse som, com todas as suas variações, como uma forma de comunicar o que eles precisam, especificamente para nós humanos. É uma adaptação que veio direto da convivência com a gente. Por outro lado, os cães são mestres em ler a gente. Eles não só entendem a nossa rotina, sabendo a hora que a gente vai chegar em casa, como também são incrivelmente sensíveis às nossas emoções. Eles reconhecem expressões faciais, interpretam nosso estado de espírito e ajustam o comportamento deles de acordo. É uma empatia notável. Agora a gente vai ainda mais fundo, explorando as capacidades cognitivas deles. É hora de desmistificar umas ideias antigas e revelar a verdadeira complexidade da mente desses bichos. Quem nunca ouviu aquela história de que peixe tem memória de 3 segundos? Pois é, esse talvez seja um dos mitos mais famosos do mundo animal. A verdade, no entanto, é bem diferente. A realidade é muito mais impressionante. Um estudo da Universidade de Plymouth revelou que o peixinho dourado, por exemplo, consegue se lembrar de truques por até 5 meses depois de aprender. Sim, 5 meses. Eles são totalmente capazes de aprender e reter informação a longo prazo. E por falar em processos mentais complexos, os cachorros também sonham. Estudos mostram que eles passam por fases de sono bem parecidas com as nossas, incluindo a fase REM. Quem já viu um cachorro mexendo as patinhas ou fazendo uns barulhinhos enquanto dorme? Muito provavelmente, ele está lá correndo atrás de alguma coisa no mundo dos sonhos dele. Bom, com sentidos apurados, linguagens sutis e mentes complexas, é natural que a nossa conexão com eles seja profunda. Mas como é que esse laço molda não só a nossa vida, mas a sociedade como um todo?
A escala é monumental. Estima-se que o Brasil tem a terceira maior população de animais de estimação do mundo. Os números falam por si. São cerca de 60 milhões de cães, 40 milhões de aves e 30 milhões de gatos. Eles são uma parte gigante e essencial da nossa sociedade. Mas essa convivência nem sempre é simples, né? Principalmente com animais exóticos. Cuidar deles exige um compromisso muito sério. É preciso conhecimento especializado sobre o que eles precisam, atenção às leis, preparação para custos altos e a consciência de que algumas dessas espécies vivem muito, mas muito mais tempo que cães e gatos. E essa responsabilidade não é só individual, ela se estende também aos sistemas que a gente cria para eles. Um exemplo recente e muito triste foi a morte do cão Joca, vítima de um erro logístico num transporte aéreo. O caso expôs falhas sérias no sistema e gerou uma onda de indignação, com todo mundo pedindo mais segurança. Como resposta, surgiram várias propostas para garantir que uma tragédia como essa não se repita. As medidas que estão sendo discutidas incluem interveterinários nos aeroportos, compartimentos de carga controlada, caixas de transporte maiores e até sistemas de rastreamento em tempo real para os tutores poderem acompanhar seus animais. Reconhecer e proteger esses seres complexos é fundamental, porque ao compreender os seus sentidos, a sua linguagem e as suas mentes, a gente não só aprofunda a nossa conexão, como também abre a porta para os inúmeros benefícios que eles trazem para as nossas vidas. E os benefícios são comprovados pela ciência. A simples interação com um pet pode liberar ocitocina, o famoso hormônio do amor, que gera bem-estar e reduz a ansiedade. É a química por trás do companheirismo, do amor incondicional e da melhora na saúde mental que eles nos dão. Tem uma citação do Roger Caras que resume isso perfeitamente. Ele disse que eles não são a nossa vida inteira, mas tornam as nossas vidas completas. Nenhum pet é a totalidade da vida de uma pessoa, mas a presença deles tem o poder de tornar essa vida mais completa, preenchendo um espaço único no nosso coração e na nossa casa. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Depois de milhões de anos convivendo, que outros segredos os nossos animais ainda escondem? A cada descoberta da ciência, a gente desvenda um pouquinho mais do mundo deles, mas o mistério continua. O que mais a gente ainda tem para aprender com esses seres fascinantes com quem a gente divide o planeta e a vida? A jornada do conhecimento está só começando.